Um servo do Senhor, amém? Uma salva de palmas pela vida do pastor Carvalho Júnior. A minha saudação é com a paz do Senhor. Que bom, nós estamos agregados esta noite em torno do nome de Jesus, ouvindo coisas boas desde ontem, não é? Meus irmãos, vamos ao texto base, Filipenses, por favor. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, só para nós termos uma ideia. Lendo os versículos que nós lemos ontem na abertura, Filipenses capítulo 2, só para nós entendermos, temos uma base bíblica para as observações que virão. Filipenses capítulo 2, o versículo 2 diz: completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Bem, meus irmãos, ontem nós começamos a caminhada sobre o tema unidade e acredito que nós vamos caminhar bem rapidamente para nós tentarmos terminar ou começarmos a outra matéria no domingo, pois eu não posso também atropelar as coisas. E ontem nós paramos aqui nos pés da carta de Paulo, não é? Coloca aí, meu amor, aonde nós paramos ontem. Que pessoas desunidas, primeiro plano, volta lá o primeiro plano, primeira pessoa, vamos lá, prisões paulinas, deu não, né? Pessoas desunidas, perseguidores religiosos, nós paramos aí, não foi? E pensamentos ansiosos. Vamos continuar, coloca lá onde eu te pedi, meu bem, para nós darmos um pulinho, para a gente, isso. Olha só, preste atenção. Essa carta de Paulo, nós achamos que ela tem uma totalidade. Mas quando nós estudamos essa epístola, consultando o grego koiné, nós vamos perceber que essa epístola de Paulo, ela foi escrita com bilhetes, vários bilhetes. Juntando esses 3 bilhetes, nós temos a epístola. Quando Paulo escreveu, ele escreveu em tom de bilhete. Por exemplo, o primeiro bilhete é agradecimento. É Filipenses 4. No cano das Sagradas Escrituras, a carta ocupa o 57º lugar. No Novo Testamento, ela é o 11º livro, composto de 4 capítulos e 111 versículos. Então, há uma divisão dessa carta, dividida em 3 bilhetes. Juntando os 3 bilhetes, nós temos a epístola de Paulo. Então, isso é muito interessante, porque o original, não chamamos isso de carta, nós chamamos de um bilhete escrito por Paulo. E nós percebemos, quando nós estudamos a carta, quando você tem o cuidado de estudar essa carta, você vai perceber que há sempre um hiato entre um termo e outro. É por isso que nós descobrimos uma carta composta por esses 3 bilhetes: agradecimento, exortação e advertência. Quando você chega no segundo bilhete, que envolve o 1, 3 e o 4, você percebe que dá a entender que Paulo vai parar a carta ali. Dá a entender que ele finaliza a carta. Mas quando a gente começa a ler o terceiro bilhete, a advertência, você vai perceber que a ordem deveria ser agradecimento, advertência e exortação. Então, na exortação, Paulo quer finalizar. Mas surge o quê? Surge uma necessidade, surge o quê? Partidarismo na igreja, surge um foco de desunião na igreja, e Paulo entende isso,
e por fim ele começa a escrever o terceiro bilhete. E nesse terceiro bilhete, nós juntando os três, nós temos a epístola de Paulo à igreja em Filipos, a primeira igreja na Europa. Passa mais um pouquinho aí, meu bem, aonde eu te pedi. Presta atenção. Nós vamos focar nisso hoje. O desafio da unidade. Não é fácil. Não é uma coisa que a gente estala o dedo. Isso não vem de uma noite para o dia. Isso vem com o tempo. Não é algo que se compra. Unidade não se compra. Eu não vou no supermercado e compro. Isto deve ser adquirido com o tempo. Eu preciso entender que eu preciso viver em unidade com meu pai ou com os meus pares. Então, a unidade, ela é tão formidável e, ao mesmo tempo, ela é um grande desafio. Eu disse ontem que o maior desafio da liderança é unir os diferentes. Porque você não é diferente de mim só fisicamente. Você é diferente de mim em todos os aspectos. Porque no mundo só existe um Carvalho Júnior. No mundo só existe um Leandro. No mundo só existe você. Ninguém é igual a você. Então, qual é o grande desafio hoje? Não da liderança, da igreja. O nosso grande desafio é nós juntarmos os diferentes. Então, eu começo a entender assim, a integração do indivíduo no seu meio é fundamental para que o mesmo desenvolva atitudes e comportamentos que irão se refletir no tipo do seu comprometimento com o reino e no caráter cristão evidenciado, que é o sinal de que ele já pertence a um grupo. Ou seja, se você aceitou pertencer a um grupo, você precisa aceitar as regras desse grupo. Isto aqui é fundamental. Se eu entendo e se eu quero pertencer a esta igreja, a esta denominação, a essa comunidade, eu preciso entender que esta comunidade, ela tem os seus deveres e eu tenho os meus direitos e deveres. Então, olha, isso aqui é muito psicológico. Eu só passo a ser um ser humano de verdade quando eu interajo com o outro. Porque eu não fui chamado para interagir com os animais. Deu para entender ou está difícil? Eu fui chamado para interagir com alguém que tem sentimentos como eu, que tem voz como eu, que tem um coração como eu, tem uma mente. Então, qual é o grande desafio? É que se eu tenho um compromisso com o reino, que está sendo muito bem falado pelo pastor Wagner, sim. Olha lá. O Jeremias não dá um glória a Deus quando eu falo, Mas quando é o pastor Wagner, ele vem aqui na frente. Ainda dá de mão. Eu não queria falar, mas eu tô com uma para te pegar. O Jeremias que... Ô Josué, o Jeremias que ainda vem aqui com o pastor Wagner, ainda faz assim, Uau, pá. Ei, fica aí, caladinho, rapaz. Ô Jeremias, você tá com... Eu não queria falar, mas tu é um barato, Jeremias. Eu te amo, rapaz, eu te amo. Tá caladinho lá na minha hora, viu? Mas deixa o pastor Wagner pegar o microfone. Ele diz assim, é forte. Ele deve ser do Valdomiro, é por isso. Então... Desculpa usar seu nome, pastor Wagner. Então, o grande desafio, veja bem, se eu quero viver em torno de uma comunidade que nós chamamos de reino, eu preciso evidenciar o sinal. Eu só posso viver em cima dessa condição se eu evidenciar. Coloca mais coisas aí, meu amor, escute. A grande característica da unidade está no corpo humano. Você percebe que nós não temos, olhe para mim, escuta aí, Jeremias. Nós não temos, eu sou constituído de vários membros, preste atenção. Todas as vezes que eu vou ao médico, e eu já dormi muito em consultório, eu sempre perguntei para o doutor qual a função do dedo, esse dedo menor aqui. Qual a função? E eu percebi que esse dedo só servia para bater no canto dos móveis. É ou não é? Fala a verdade. Esse dedo menor, que eu não sei como é o nome do trem,
Só batia no canto da cama, no campo do sofá, no canto. E eu pensei, se eu tirar isso, eu não vou mais bater. E eu conversei com o Dr. Wagner, o que cuida de mim, da mulher, e ele disse assim, se você tirar esse dedo menor, você cai. Porque ele é chamado no corpo humano de equilíbrio. Então, existem algumas partes que nós não valorizamos, mas se nós as tirarmos, ela vai fazer muita falta. Parece que ela não tem necessidade nenhuma. Uau! Até que enfim, oh glória, tirei um glória dele. Uau, que maravilha, meu ministério foi aprovado agora. Então, passa mais um outro slide aí para nós, escute bem, preste atenção. Vai mais, meu bem. Isso, veja bem. Eu quero que você preste atenção. O desafio está exatamente aí. Fazer ter o mesmo sentimento, pseu no grego, é uma mesma alma, uma mesma força vital que anima o corpo, que é reconhecida pela respiração. O fôlego da vida, o mesmo coração. Quando chegamos a esse estado, assumimos então características de um organismo sincronizado. Você já estudou sobre o corpo humano? É tudo sincronizado. Se o corpo humano traz a ideia da igreja como um símbolo, como uma imagem, é assim que Deus quer de nós. A mão, o Paulo vai dizer, porque a mão não pode dizer que não é pé. Por que não sou pé? E o pé não pode dizer porque eu não sou mão. Cada parte do nosso corpo foi colocado com a vontade permissiva de Deus para que o todo. É por isso que nós não estamos lutando a unidade de um grupo. Nós estamos lutando pela unidade da igreja, que é chamado de corpo. Presta atenção. Passa mais um pouco aí. Vejam bem. Vamos dar uma olhada em cada rosto. Vocês percebam que ninguém é igual. Fisicamente já não são. Internamente, pior ainda. Qual é o grande desafio da unidade? É juntar os diferentes. Qual é o grande desafio da liderança hoje? É juntar esses diferentes com este. Não é fácil. Coloque, eu não sei se vai aparecer a frase, clica aí. Se vai aparecer uma frase que eu coloquei que eu achei muito importante. Já, meu bem? Não, volta lá. Não, é isso aí, tá. Vai de novo. Deixa aí. Passa dessa, filha. Você está me ouvindo? Passa. Isso. Escute aí. Passa outra. É que o meu tempo é curto. Elemento da singularidade. Passa mais. Aí você sabe a medida de um coração. Isso aí não tem nada. Depois a gente volta. Passa mais. Mais. É porque aqui não consegue fazer com que o meu slide, né? Vai passando. Escuta, já passa de uma vez só. Escute bem. Nós temos o cérebro. Ali diz 95% dos movimentos do nosso cérebro são chamados de involuntário. 95%. Aqui embaixo nós temos 5% do nosso cérebro são os movimentos voluntários. Você sabe o que está fazendo. Em contrapartida, 95% são involuntários. Esse elementinho aqui, essa frase chamada hipotálamo, isso é tão importante no nosso cérebro que passa a gerenciar tanto os movimentos voluntários como os movimentos involuntários. Então, nós chegamos à conclusão, nós não, os cientistas, que nós não usamos 10% do nosso cérebro. E os que chegam a 15, 18 são chamados de quê? De superdotados. Nós não temos nem a capacidade de chegar a 20. Só que aqui está
o elemento aonde Satanás tenta atuar. Satanás sabe que 95% do nosso cérebro estão registrados todos os movimentos involuntários. São 95 contra 5. Devido à natureza humana que nós temos, devido à natureza pecaminosa que nós temos, devido à queda de Adão, todo o nosso organismo foi mudado. Toda aquela base primeira de Deus em Adão, antes da queda, sofreu alteração. O pecado mudou. O pecado destruiu todos os elementos de santidade que existia no homem. E daí para frente, até nos dias odiernos, nós estamos vivenciando um cérebro que está sendo atacado, e Satanás sabe disso. É por isso que nós temos que colocar essa torre de controle em vigia. Porque todo princípio de rebelião não começa aqui, começa aqui. Todo princípio de desobediência não começa aqui. Porque o meu coração, a função do meu coração é o quê? Uma bola de carne que bombeia o sangue pelas veias, ou para as veias. Mas a torre de controle, o que domina o meu corpo, o que domina os meus movimentos, está aqui em cima. É por isso que a Bíblia diz que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Cabeça em português, mas no hebraico aparece a palavra mente. Pois quando o Espírito Santo domina a nossa mente, a gente não faz bobagem. Vejam que não é fácil, porque 95% a tendência, mas por que eu fiz isto? Mas por que eu agi assim? Passa mais a outra imagem aí, meu bem. Escute. Outro exemplo que eu quero deixar aqui é a célula. Vejam bem, o que é uma célula? É a menor unidade dos organismos vivos capaz de realizar sozinha processos vitais como respiração, nutrição e reprodução. Preste bem atenção. Existem aproximadamente 75 trilhões de células vivas no corpo do ser humano. O bebê já nasce com 26 bilhões de células. Elas funcionam como se fosse um organismo vivo, mantendo um organismo maior que é o nosso corpo. Cada célula possui seu centro diretor, mas no interior do seu núcleo, e mesmo assim trabalha em harmonia com as demais. Olha, se tu não entender isso, é porque eu quero mais ensinar. Mas isso é tão importante que uma célula, ela é capaz da respiração, nutrição, reprodução e tantas coisas mais. Só que cada célula possui o seu centro, mas elas traduzem e se mobilizam e trabalham em harmonia com as demais. Ora, se uma célula faz tudo isso, imagine 2, 3, 4, 5. Elas trabalham de uma forma tão organizada em benefício do nosso corpo. Se uma é capaz, imagine 10. Então, a ideia da singularidade da unidade começa na nossa mente. Tem um exemplo da célula que elas trabalham em torno do corpo. Trabalham em torno do corpo. Trabalham para o corpo. Trabalham para o corpo. Trabalham para o corpo. Se não der glória a Deus, não vou sair do corpo. Trabalham para o corpo. Trabalham para o corpo. Então quem ganha as honras não é a célula, é o corpo. Não, eu vou embora. Então quem ganha as honras não é a célula, é o corpo. Quem se beneficia não é a célula, é o corpo. Porque uma célula junta da outra, aí acontece todo um processo que nós estamos vivendo agora. A respiração, os nossos movimentos,
Porque existem coisas dentro de nós, no caso aqui, a célula, que está trabalhando em benefício do corpo. O problema é que tem algumas células que querem glória. Algumas células que querem a glória. Só que a ideia não é isso. A ideia é que quem vai ganhar a glória é o corpo, quem vai ganhar a honra é o corpo. Deu para entender ou está difícil? Nós precisamos colocar isso na nossa mente. Eu não posso, eu sou uma célula na igreja. E se eu faço, eu não preciso receber elogios e nem glória. Porque quem vai ganhar é o corpo. É por isso que de vez em quando uma célula sai do corpo, porque ela quer ser independente. Porque ela não consegue mais viver em unidade, ela se acha grande demais. Só que tem um detalhe, quando essa célula sai, existem mais 75 trilhões de células dentro de nós que estão trabalhando em benefício do corpo e vão continuar trabalhando em benefício do corpo. Ok? Passa mais. Vejam bem, olha só como a liderança não é fácil, ser líder não é fácil. Não é brincadeira, preste atenção. Nós temos aqui, o homem é constituído de 3 tempos. Vou usar a palavra tempo. Caráter, personalidade e temperamento. Isso é nosso, não é? Passa lá, meu bem. Coloca aqui. Vamos ver isso. Escute. Aí é a minha área, né? Os originais. O termo caráter vem do grego charakter, que significa marca ou estampa, impressão, gravação, sinal, reprodução. Latim, caetera. Caráter significa marca, estampa. Deixa eu fazer uma pergunta. Não pregue, só responda. Não aproveite a oportunidade para ensinar, não. Quem está ensinando sou eu. O caráter é mudado ou ele é transformado? Hein? Hã? Não estou ouvindo. Fala para fora. Transformado, o caráter é transformado. Quando o bebê nasce, ele absorve o caráter de quem? Ou o seu caráter é desenvolvido? Hã? O caráter do bebê, do filho nosso, passa a ser desenvolvido pelo meio que ele vive. Pelo meio que ele vive. Quando Deus olha para o capeta, não é a aula que eu quero dar, mas no capítulo 1 de Iobe, que é a palavra Jó no hebraico, né? Aquele que foi perseguido. Quando Deus diz assim, vistes o meu, que é um pronome possessivo, meu servo, Jó. Aí Deus fala 4 marcas do caráter. Agostinho, que foi o que mais pregou sobre Jó, ensina isso. Deus diz assim, ele é íntegro, ele é reto, ele é temente e ele desvia-se do mal. São 4. Íntegro, hebraico, tam, T-A-M, completo. Jó era completo. Reto, titizate no grego, no hebraico, significa que ele olhava para frente. Reto. Temente, ter medo no hebraico. Desvia-se do mal pelo trabalho que ele tinha, porque ele era empresário. Ele era honesto. O caráter de Jó já estava formado, mesmo assim ele completo foi provado. Então, o caráter, ele se desenvolve. A personalidade deriva-se do latim persona, que significa máscara, ou seja, aquilo que queremos parecer aos outros. A minha personalidade é mudada? Hein? O que é mudado? É o meu caráter ou a minha personalidade? Não. O meu caráter é mudado, mas a minha personalidade, ela já está comigo. Ela já está comigo. Agora, o grande problema da dubialidade do trem é que a minha personalidade, às vezes, eu quero demonstrar o que eu não sou. Que é muito fácil hoje eu demonstrar o que eu não sou. Principalmente na igreja, no meio que eu vivo só na igreja.
O pastor Billy Graham dizia que existiam 3 Billy Grahams nele. 3. O da casa, o pregador e o que vivia sozinho no hotel. E ele dizia que o verdadeiro Billy Graham era o que estava sozinho no hotel. Que ninguém está vendo. Que ninguém está vendo. Porque é muito fácil, porque se nós estamos falando sobre unidade, então a gente está combatendo a desunião, o partidarismo, a vanglória, não é isso? E geralmente os que provocam isso mostram para nós outra coisa. É por isso que a gente cai, que a gente não acredita. Se eu tiver tempo de falar de Judas, tem muita gente que vai sair zangado aqui comigo. Porque Judas, ele era um camarada que era tesoureiro. Só para você ter uma ideia, Judas é o único judeu legítimo. Porque ele é de Quiriote. Quiriote é a região legítima. É o único judeu legítimo da Judéia. O resto tudo vem da Galileia, até mistura com os samaritanos. Ele é o único que podia bater no peito. Eu sou legítimo. E esse demonstrava algo tão especial, a ponto dele falar, quando a Maria quebra o alabastro, que é o vaso, e banha os pés de Jesus, ele diz, podia dar para os pobres, né? Quem não conhecia dizia, homem caridoso. Só que já era algo que estava enclausurado na sua vida. Nós temos aqui o temperamento. Essa palavra temperamento tem sua origem do latim memento mori, que significa equilíbrio, medida. Então, o pastor Francisco, vamos usá-lo, ele lidera pessoas que têm um caráter, uma personalidade e um temperamento. Não é fácil, porque se ele liderasse computadores, era só delete. Mas ele não lidera. Ele lidera pessoas que têm caráter, às vezes que precisa ser transformado. Temperamentos que precisam ser controlados. Deu para entender? Pessoas que são explosivas demais, pessoas que falam baixo. Pessoas que... ou os que não se movimentam. Não é fácil. Então a gente não pode sair cobrando da liderança se nós não vivemos na pele o que eles estão passando. Que é muito fácil. Olha, tem um homem na Bíblia que nunca pregou, nunca cantou, nunca falou, nunca respirou. Lógico que ele fazia, mas ninguém registrou. É o Lázaro. Pensa no homem que não fez nada na Bíblia. Aparece comendo, Lucas 10, Lucas 11 aparece morto, e João 12 aparece comendo de novo. Estou na Bíblia ou não estou? Nunca pregou. Mas quando Jesus o ressuscitou, disse assim, deixai-o ir, não é? Desatai-o e deixai-o ir. Sabe que essa palavra deixai ir no grego já revela por que ele não pregava nos congressos. Por que ele não precisava falar. Era só ele passar na frente da padaria, né? O padeiro ia dizer, olha, lá vai aquele que estava morto, mas Jesus ressuscitou. Era só ele andar nas ruas de Betânia. Às vezes você não precisa pregar, é só viver. Você vive. Passa lá. Passa lá. Opa, vamos ler todos nós juntos? 1, 2, 3. Pés. Peraí, quem está mandando agora nesse horário sou eu. Falar direitinho, hein? 1, 2, 3. Esse é o grande desafio. Passa lá, meu amor. Chamados para diferentes. Quando Jesus chama, eu não posso assim muito detalhar coisas, senão eu não termino. Mas quando Jesus chama os 12, ele chama, por exemplo, Judas, que é sicários, né? É zelote.
Sicários no grego é sanguinário. Sabe por que ele era chamado de sicário? Porque os sicários usavam um punhal na cintura. Então Judas era muito violento. Olha, Jesus chama um Tomé, e olha que Jesus orou a noite toda para chamá-los. Ele chama o Tomé que queria, não é verdade? Ele passa a noite toda orando. Aí ele chama o Tomé e diz, não, eu preciso ver. Aí ele chama um Pedro, que lá na frente vai negá-lo. O Judas que vai traí-lo. Ele chama o João. Ai, João, a gente prega que João é doce. Quem disse que João é doce? Irmão, lê os evangelhos. João é doce nas epístolas. Mas nos evangelhos, João é tão ruim, que quando os samaritanos rejeitam a mensagem, ele diz, Senhor, vamos pedir fogo do céu para consumir essa raça. João é tão ruim, que o também é outro ruim. Irmãos, eles disseram assim, Senhor, quando lá no céu, um à tua direita e eu na outra. O negócio ficou tão problemático que chegou na casa da Salomé, a mãe deles, e a Salomé se meteu no meio. É sim, Senhor. Mãe falando agora. Primeiro era eles, agora é a mãe. Qual é a vontade que a gente tem? Eu já fui líder de igreja, sei. É abrir a porta e mandar esse povo embora. Mas quando eu começo a entender que eu tenho que unir os diferentes, meu coração se acalma. Então talvez a gente esteja liderando comportamentos, e é verdade. Olha o Bartolomeu, o que ele faz no período de Jesus? Ele não tem destaque. Olha o outro, Tiago, não tem destaque. Passam a ter destaque lá na frente. Então, se a gente entende, se eu acho que eu só vou chamar os bons, não é evangelho. Se eu penso que eu vou liderar só os bons, não é evangelho. Como é que você reage a uma traição? Ou quando você trai ou é traído? Como é que você reage? Eu, Carvalho Júnior, tenho vontade de pegar a pessoa e pegar a cabeça dele e bater na parede. Pam, pam, pam. Eu tenho. Só que eu não posso fazer isso. Sabe como Jesus reagiu à traição de Judas? Olhou para Judas e disse, amigo. Você sabe que a palavra amigo vem do latim amicus, que significa guardador da alma do outro. Cuidado quando você diz que é amigo de alguém. A gente fala muito e vive pouco. Quando você diz que é amigo de alguém, é porque você quer guardar a alma dele, não é matar. Os que... conhecido, colega, mas esse é meu amigo. Você nunca mais... que isso enclausure na sua alma hoje. Você vai ter muito cuidado de chamar alguém de amigo a partir de hoje, eu sei disso. Que quando você chamá-lo, você tem que dizer, eu estou aqui para guardar a sua alma. E você está aí para guardar a minha alma. Continua aí, meu amor. Opa! Capítulo 2 da carta de Paulo. Existem 4 exemplos que geram unidade. Leia comigo ali. 1, 2, 3. Conforto em? Coloca o 2 aí, meu bem. Aí. O primeiro elemento que gera unidade na igreja chama-se Cristo. Falei alto porque quis falar. Cristo. Se nós estudarmos essa carta no seu koiné, que é o grego, nós vamos perceber que Paulo começa a dar 4 exemplos que iriam gerar unidade na igreja. E ele começa com Cristo. Aí tem aquela grande canção, aquelas pregações. Eu nunca preguei sobre isso. Particularmente nunca preguei. Não tive capacidade para pregar. Mas Paulo começa a falar sobre algo interessante acerca de Cristo. Ele fala sobre a sua divindade, seu esvaziamento, sua humilhação,
sua expiação e sua exaltação. Então Paulo chega à igreja e diz: ei, por favor, olhem para o exemplo de Cristo, que sendo Deus, divindade, não teve por usurpação ser igual. Que coisa linda, se ele é o Filho. Antes esvaziou-se. Às vezes a razão não é nossa. A gente tem que parar de discutir. Tomando a forma de servo, humilhação. Como servo foi à cruz, expiação. Mas Deus, olha que pregação boa, exaltou e lhe deu nome acima de todos os nomes. Então, se Jesus esvazia-se, Paulo está dizendo: olha, o evangelho que eu levei a vocês, a pregação que eu preguei, os ensinamentos têm base nele. Ele é o exemplo de unidade. Eu estava até brincando com o Léo, que eu estou com vontade de pregar Gênesis, tanto o pastor Wagner, o pastor Josué falando de Gênesis, me deu vontade de pregar naquele versículo que diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Porém, a palavra porém no latim é proinde, que significa história que continua. Porém, o Espírito do Senhor pairava. Quando, olha, se tu não entender isso, ups! Se tu não entender isso, eu vou embora. Deus olha a terra sem forma e vazia. Aí ele coloca a mão na cabeça e diz: olha como a terra está. Não. O que ele faz? Se estava vazia, ele preenche. Se estava sem forma, ele dá forma. Então nós temos que resolver as coisas. A gente tem que parar de lamentar. Eu sou profeta agora, pastor Francisco. Nunca mais vocês desse ministério abram a boca para lamentar. Vamos reconstruir as coisas. A gente perde muito tempo chorando com o leite que derramou-se. E a gente dá muita ênfase às coisas que já passaram. Esse texto brotou no meu coração ali, ouvindo os pastores falarem. Deus não reclamou do estado da terra, fez outra, criou, encheu, povoou. Então vamos acabar com essa história de ficar vivendo muito do passado. Com todo respeito, eu sou profeta. É aula, quero permanecer nela. Mas essas cadeiras hoje vazias, não lamentem mais. Vamos trabalhar para enchê-las. Essa que é a ideia. Sem ficar, mas no passado era assim, já foi. E acabou. História segue. Opa, me deu vontade até de dar glória a Deus agora. A história segue. Deus não coçou a cabeça e diz: olha aí o anjo como está a terra. Ele foi lá e reconstruiu, fez, encheu. Então dá uma sacudida aí no tapete, sacode o pé e vai embora. Porque eu acredito que quem foi não era para estar mais. Deus vai trazer outros curados, ou serão curados aqui. Então, em nome de Jesus, levanta essa tua cabeça, meu irmão. Vamos encher esse trem. Vamos parar de lamentar. O passou, já foi. Nós estamos ligados em Cristo. Nós estamos firmados em Cristo, que é o exemplo de unidade. Mas eu não quero pregar. Um outro exemplo, coloque aí, filha. O outro exemplo. Vejam,
O segundo exemplo de unidade é Paulo. O capítulo 2 fala de 4. Primeiro ele fala de Cristo e agora ele vai falar dele. Não é fácil, mas ele pode porque ele fundou a igreja. O que Paulo fala? Olha aqui, Filipenses 2. Preste atenção, eu não vou muito longe. Filipenses capítulo 2, diz aqui, ó. Do versículo 12, diz assim: de sorte que, meus irmãos, assim como sempre obedeceste não só a minha presença, mas com muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Eu não posso versículo por versículo, porque eu não tenho a capacidade. Mas o problema na igreja era tão sério, que quando Paulo fala, o grego koiné ensina aqui, que os irmãos estavam se lamentando tanto. Quando eles faziam uma coisa, dizer, de novo carregar essa cadeira, mas de novo culto, mas de novo escola. É por isso que Paulo diz, olha, para com isso. Não façam mais, não murmurem mais. E outra coisa, Paulo diz assim, ó, fazei todas as coisas sem contenda. Sabe por quê? Posso abrir? Você está gravando para a internet, tá? Não era nem bom não, mas tudo bem. Eu não permiti também, era para ter pedido permissão para mim. Desde ontem eu não ouvi ninguém pedir permissão para mim. A igreja em Filipos estava rachada. Tinha o grupo de Evódia e o grupo de Sintique, convivendo na mesma comunidade. É muita hipocrisia, irmão. Só que nós não estamos longe de hoje, não. A gente vive a mesma coisinha hoje. Irmão que não fala com o outro, não se junta no grupo do outro. Ai, não quero isso, não quero... A igreja estava rachada, pastor Francisco. Como é que a gente vai fazer? Aí Paulo diz, façam sem contendas. Por que vocês estão agindo assim? Eu dei o exemplo, Cristo deu o exemplo. O terceiro exemplo que gera unidade, coloca aí, meu bem, no capítulo 2, filha. Viu? Valeu. Timóteo. E Paulo vai falar sobre Timóteo nessa carta, no capítulo 2. Um rapaz que era muito família, criado pela mãe e pela avó. Já dá problema nisso, né? Sim ou não? Entenderam? Muito doentinho. Paulo diz, toma aí um negócio para o teu estômago aí, para ver se melhora. Mas eu nunca vi um obreiro tão bom como Timóteo. Timóteo era um obreiro que só de Paulo ele recebeu duas cartas. Então ele é bom. Paulo olhava para Timóteo e dizia assim, tu porém, tu é a segunda pessoa no singular. Porém, é uma conjunção adversativa no português, no vernáculo. Juntando tu, porém, traduzindo para o grego, quando Paulo diz assim, olha, se tu não entender isso, irmão, quando Paulo diz assim, tu, porém, o grego diz, tu és diferente. Todos podem se contaminar, mas tu, porém. Então, a ideia do tu, porém, tem mais de 7 vezes na epístola de Paulo a Timóteo. É que Paulo acreditava. Aí, vem escrito na testa se a pessoa é boa ou não? Não vem. Tudo bem. Paulo teve alguns problemas. Por exemplo,
O Demas foi maravilhoso no início, mas foi um desastre. Quando Paulo mais precisava dele, Paulo diz: Demas me abandonou. Psiu, escuta, abandono é diferente do que desamparo no grego. A tradução original não é abandono, é desamparo. Porque abandono no grego, eu estar andando com o Léo, com o Josué, pastor Josué, aí eu digo: amém, querido, tu anda para lá, eu abandonei ele, mas ele ficou na dele. Agora, desamparo é um abandono em necessidade. Ou seja, só tinha uma água. E Paulo está dizendo: quando eu mais precisei de tomar essa água, ele pegou outro caminho e me deixou com sede. Porque os que desamparam não estão nem aí. Não estão nem aí. E ele começou, aí tem o Alexandre, é porque isso aqui não é só para obreiro, não é? Mas se a gente tiver, a gente descascava o trem. O Alexandre, ele tem um sobrenome de latoeiro. Paulo diz: me causou males demais. Latoeiro no grego é que ele era barulhento demais. Paulo pregava e ele desfazia a mensagem. Ele dizia: não é assim não. Aí Paulo diz: se, está no texto, é só ler. Resistiu a mim, cuidado, ele vai resistir a você. Se não teve cuidado comigo, imagine com você. Então tem pessoas que Paulo começaram e terminaram de forma errada. Mas o Timóteo, desde a segunda viagem, quando ele recebe o chamado por Paulo lá em Listra, esse homem passou a ser um homem extraordinário. Acompanhou Paulo em missões. Foi coautor, já estou gritando, foi coautor de algumas epístolas. Foi coautor. No capítulo 2, Paulo diz assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus. Eu acho que eu já disse que a palavra aprovado no grego é dókimo. Eu já disse isso aqui? Me dá uma moeda. É sério, é uma moeda. Me dá $100. Ninguém tem moeda nesse trem? Obrigado, pastor. Quanto é aqui, querida? É? Vale muita coisa não, né? Eita, olhe para mim, estou terminando. Não, eu queria terminar para a gente ir para Judas. Amanhã, procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro. Obreiro no grego é dókimo. Dókimo é uma moeda. Paulo está dizendo no original: procura apresentar-te a Deus como uma moeda. Porque a ideia que tem no Brasil, sim, não senta. Não senta. Não senta. Não senta. Não senta. Pelo amor de Deus, não senta. É o senhor, senta. Se for o senhor, senta. Desculpa pela brincadeira. Naquele tempo que Paulo vivia, as moedas eram iguais. Você já pegou a moeda de R$1? Ela é toda igual, não é? Já reparou? Não tem, é tudo igual. Naquele tempo as moedas eram iguais, então era difícil sabê-la, ou descobrir, melhor dizendo, se elas eram verdadeiras ou não, tinha que ter o barulho dela. Era pelo barulho que ele descobriu que as moedas eram legítimas ou não. Paulo olha para Timóteo e diz: olha, tu precisa gerar um som legítimo. O verdadeiro obreiro no Brasil é o que constrói, é o que tem 100 igrejas, 1000 igrejas. Só que o grego diz que o verdadeiro obreiro é aquele que manifesta um som que Deus diga assim: é dókimo, é legítimo, é legítimo, é legítimo, é legítimo. Então, quando Paulo diz: procura apresentar-te a Deus, Paulo está dizendo: ei, Timóteo, gera um som digno, legítimo. Aí por isso que eu coloquei o denário aqui. Você sabe que denário é uma moeda romana. Só, pastor Francisco, vou terminar. Vocês sabiam que no tempo de Cristo a corrupção estava tão grande dos sacerdotes, alguns,
Que Jesus, lembra o texto de Mateus 8, que ele chega e vira a mesa dos cambistas? Naquele tempo, pastor Francisco, a única moeda que dava acesso ao pátio para a compra dos animais era o que nós chamamos de lepto, lepto era a moeda da viúva, tiro ou tiro de Sidom. Eu chegava lá com denário, moeda romana, eu chegava lá com asse é a palavra assado no grego, é a única moeda cunhada. Eu chegava lá com lepto, aí nos cambistas eu comprava assim, eu dizia, me dá aí, trocava, e eu tinha que comprar um animal. Só que a Bíblia diz, em Levítico, que eu deveria levar o animal de casa. E eles me davam qualquer animal para oferecer, cego, manco. Aí, é por isso que Deus se revolta, ele diz, culto não é isso. Eu tenho que trazer o culto de casa. O terceiro, último exemplo, e eu termino, Epafrodito. Então Paulo está dizendo, olha, vocês precisam olhar para Jesus, para mim, para Timóteo e para Epafrodito. Mais um pouquinho, termino. Cristo, Paulo, Timóteo e Epafrodito. Os dois principais inimigos da unidade. Vanglória no grego, partidarismo, ou está ali já, partidarismo e vanglória. Estes são os dois inimigos contra a unidade, e nós vamos mexer nisso amanhã, se Deus permitir. Muito obrigado.